Fala pessoal, beleza? Vamos lá para nossa segunda parte aqui do React, do podcast que teve lá no PrimoCast, se eu não me engano. Vai estar o link aqui embaixo. Falando sobre carro com o Sérgio Habib, que é o presidente da JAC Motors no Brasil hoje, e o Boris Feldman, que é um jornalista, engenheiro do canal Alto Papo, beleza? Então, no outro vídeo a gente já começou, né, com uma pedrada explicando do cara explicando por que os nossos carros são tão caros, né? Então, vamos continuar agora. Vamos falar agora da qualidade do carro brasileiro, né? E do que vem aqui pro Brasil. Mas vamos lá, vamos deixar o Sérgio falar aí. Essa renda per capita em relação aos países de renda per capita na Amazônia está piorando. Então, num país de renda per capita de $10 mil, que é o Brasil, o carro é patrimônio. Então, um carro de 10 anos no Brasil, ele ainda mantém um bom valor de revenda. Na Europa, um carro de 10 anos vale muito pouco. E nos Estados Unidos... Vale nada, né? Para você ter ideia, a gente ia esquiar nos Estados Unidos e o nosso professor de esqui, um argentino, ele comprava, no começo da temporada, um Cherokee de 12 anos por $700, e quando ele ia embora, ele largava no meio da rua, e tem caminhões que passam e pegam os carros largados no meio da rua, que era mais barato que ele alugar um carro. E ele falava, na Argentina, um carro de 12 anos vale uma fortuna. Aqui não vale nada. Tanto assim que você larga ele na rua. Eu sempre fiquei curioso, que tem sempre aqueles filmes clássicos lá de Hollywood, né? Que o jovem ele junta, pega $1.000 e compra uma Mercedes antiga. Você fala assim, caraca. E isso se vê nos números. Então, o mercado americano é mercado... Claro que assim, vamos lá, tem um pouco do estilo, né, de como funciona a economia, né, principalmente nos Estados Unidos, a mão de obra para você arrumar um carro é muito cara, né, então um mecânico lá cobra muito caro, né, então o carro quanto mais velho fica, mais manutenções são necessárias, o custo de mão de obra é extremamente alto, por mais que as peças sejam baratas, mas a mão de obra também é muito alta, então é por isso também que o carro deprecia de muito valor, né, e aqui é ao contrário, né. De 16 milhões de carros novos, 42 de usados, 1 para 3. O mercado francês é 1.800.000, caiu agora um pouquinho, mas era 2 historicamente. E o usado é 5, 2,5. Porque na Europa, você tem que fazer aquelas revisões onde o governo verifica se teu carro está bom ou não. E um carro de 10 anos, você sai de uma revisão dessa, ou você vende o carro por €1.000, ou você gasta 5.000 para consertar o carro. Porque ele tá tem um incentivo de troca, né? Ele está emitindo, ele está muito poluído, ele está com freio ruim, amortecedor ruim. Ele é considerado um perigo. É um controle técnico, que no Brasil não conseguiram pôr. Que aqui no Brasil foi a controlar. A ideia é boa, né? Você tirar das ruas carros poluentes, carros que podem causar um acidente, inclusive. Inclusive, eu já tive carro com GNV, todo ano você tem que fazer uma revisão no carro, levar para um lugar, verificar amortecedor, freio, eu acho, na minha opinião, isso devia fazer isso todo ano, tá? Porque a gente teria um trânsito mais seguro. Então, Bruno, você fala que gosta de carro antigo, mas você defende esse tipo de coisa. Sim, os meus carros antigos são todos revisados. É rebaixado com uma rodinha, mas é tudo 100%. Eu tento, pelo menos, fazer de uma forma mais segura possível e deixar o carro com manutenção. Inclusive, todos os meus carros, se eu quisesse bater na partida e ir para a praia, eu sempre deixo o carro pronto para isso, independente se o carro é novo ou não, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E eu acho que eu até comentei no vídeo anterior a minha opinião, que eu acho, claro, tem que mexer no valor dos carros, né? Mas eu acho que os carros deviam ser mais barato e o PVA ser cobrado ao contrário. No primeiro ano você não paga nada e aumentando conforme for aumentando o ano. Eu tenho um carro antigo, eu quero manter. Beleza, coloca a placa preta, colocou a placa preta isenta isso. Mas se não, vai ficar até mais caro para quê? Para incentivar que o cara compre o carro mais novo. O que você faz? Você renova a frota do país. No Brasil, o nosso mercado de novo é 2 e o mercado de usado é 10. Então, 11. Então, o Brasil é 2 para 11, 5 vezes e meio. Todo país de renda média
semelhante ao Brasil, México, Tailândia, Turquia, todos eles oscilam o mercado de novo é 5 vezes mais. Nos países desenvolvidos, é 1 para 2, 1 para 2,5, 1 para 3. Deixa eu fazer uma pergunta. Então aqui, né, ele explica do porquê que o mercado do usado é muito mais aquecido, né? É claro, você tem a questão do carro novo, zero ser muito mais caro, né? E pelo menos eu acho que pelo menos no Brasil hoje, eu acho que a gente tá numa época que a gente tem excelentes carros usados, na minha opinião. Eu acho que você tem, sou suspeito para falar que já tive, mas você tem Astra, é um carro que tem um consumo, só a questão de consumo que é um pouco alto, mas manutenção extremamente barata. Você tem Gol, você tem Civic, você tem Corolla. Na minha opinião, eu acho que a gente tem hoje um mercado aí de um carro aí de 10, 20 anos, excelentes carros, se bem cuidado, feito manutenção, dá para usar assim tranquilamente no dia a dia. E não deve nada para um carro zero ou até melhor do que um carro 0 km. Melhor eu falo no sentido de qualidade e confiabilidade, né? Sei lá, eu acho isso. Porque eu sempre tive essa curiosidade. Pode ser total impressão minha. No Brasil, os carros são fabricados, pode ser até na América aqui, são piores do que são fabricados na Europa, nos Estados Unidos, no sentido, tipo, sei lá, o material é um pouco mais vagabundo, é um pouco menos potente, tem a coisa ainda do câmbio manual. Cara, eu deixo o Boris responder, depois eu respondo. Eu sinto que, tipo assim, parece que... Você tá gastando cada vez mais dinheiro... Num carro mais merda, parece cara. que eu tô andando num Tupperware, é só plástico. Não, deixa eu explicar. Questão de valores, eu tô falando no primeiro vídeo, tá? Questão de... Ele explica, inclusive, do porquê o carro no Brasil é tão caro, tá? Então, qualquer coisa você volta no comecinho lá, no primeiro vídeo. Depende, de novo, depende das marcas e depende de um monte de coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar no geral aí. O Brasil, não vamos esquecer, o Brasil é um país de renda per capita de $10 mil. Estados Unidos, 76. A França é 42. A Espanha é 32. A Coreia do Sul é 32. A Coreia do Sul era mais pobre que a gente em renda per capita 35 anos atrás. Educação, 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 educação. Hoje eles têm uma renda per capita semelhante à espanhola. Itália, 37 mil dólares. Então, num país de renda per capita de $10 mil, a gente precisa de carro rústico. Por exemplo, a Renault, quando chegou no Brasil, no começo, ela vendeu Scenic, Clio, ela só perdia dinheiro. Quando é que a Renault começou a ganhar dinheiro no Brasil? Depois eu vou contar. Ela começou a perder menos quando ela lançou a Dacia, que é um Sandero, um Duster e um Logan. Dacia você tem que explicar, é a subsidiária da Renault no leste europeu, na Romênia. Então são carros baratos feitos para o leste europeu. Aí ela resolveu produzir esses carros aqui no... Aí barateou e começou a ganhar dinheiro. Aí ela teve sucesso. Ou perder menos. Então é assim, o europeu, por exemplo, ele tem uma sofisticação que o brasileiro não tem. Então, por exemplo, você pega um Peugeot 2008, o 208. Ele faz 0,92G na curva de e tal. No brasileiro, se ele pega um carro que faz 0,85, tá ótimo, vai custar mais barato. Eu não preciso dessa suspensão sofisticada. Tem uma borracha em volta da porta, que chama lábio, tecnicamente, que no Peugeot 2208 tem 3 degrauzinhos no lábio. O Sandero tem 1, ou seja, tem um pouco de barulho de vento. Mas tudo bem, tem um pouco de barulho de vento. Mas o carro é mais rústico. O Corolla, por exemplo, é um carro rústico. Corolla não é um carro sofisticado, tanto assim que vende no mundo inteiro. É um carro que vende no mundo inteiro. Então, não é que o carro do brasileiro é melhor ou pior, mas é que o brasileiro não tem renda para comprar um carro sofisticado. E ele não vê a diferença, ele não sente a diferença entre um carro com uma suspensão multilink complexa e uma com suspensão com eixo rígido traseiro. Aliás, que eu não sei nem se ele acho que ele não entende. Não. Sabe o que aconteceu? Ele acabou de explicar por que aqui no Brasil eles fizeram o Corolla Cross. Só antes de falar do Corolla Cross. Eu acho que aqui, quem tá nesse canal gosta de carro antigo, gosta de uma Mercedes, gosta de BMW, e que até nesse mundo, né, para falar dos carros, né, você
eu acho que todo mundo pensa, né? Poxa, será que vale a pena eu comprar uma BMW dessa, uma Mercedes dessa, pelo visual? BMW é um carro que tem qualidade. Para você dirigir, é diferente a sensação. Pô, por que eu sento numa BMW e eu tenho uma sensação ali de curva, de aceleração, tal, e eu entro num Gol, num Corolla, eu não tenho mais essa sensação? O Corolla tem menos qualidade do que uma Mercedes? Não. Se você for analisar bem um Corolla mais antigo, inclusive ele vai durar muito mais, vai dar muito menos problema do que uma BMW ou Mercedes antiga. Mas qual que é a diferença? O refinamento do carro. Então, quem gosta de carro antigo, quem tem essa paixão por carro e tem um pouco dessa percepção do carro, sabe que existe muita diferença do que você rodar no dia a dia com Corolla, com sei lá, com Yaris, um carro um pouco mais simples ou rústico, como ele fala, do que um carro mais refinado, com uma Mercedes, uma BMW. E assim, não estou falando que é só Mercedes e BMW, a gente pega a Chevrolet, que tem um Ômega, tinha um Ômega, né, na verdade. Você tem a Ford, tinha o Fusion, né, tinham carros, no caso, da Toyota tem o Accord, não, o Camry, o Accord é da Honda, enfim. São carros que têm refinamentos que no Brasil o pessoal não dá valor para isso. Antigamente é o que tinha para vender. Só que o que o pessoal entendeu com o tempo? Poxa vida, o imposto no Brasil é tão alto que o carro fica alto. O que a gente tem que fazer? Tem que reduzir a qualidade. Então vamos colocar coisas menores, coisas mais baratas para vender o carro e ter mais lucro. Ou pelo menos você conseguir ter um valor condizente, melhor com o mercado para você poder vender. Né? Então é complicado e assim é interessante que eu costumo pensar bastante sobre esses assuntos, né? E esse vídeo foi legal que ele encaixou esses assuntos assim e eu consegui ter uma sensação do que às vezes eu penso e fico imaginando, mas eu nunca vi uma explicação do que pode ser e isso é um dos motivos aí da gente gostar de andar de Ômega do que andar de, sei lá, de um Corsa. Que eu chamo de Corolla. Que pro brasileiro médio, pouco importa. Pô, você vai gastar dinheiro tanto que esse carro dá dor de cabeça, por quê? Cross Credo, sem a suspensão multilink, que tem... Suspensão multilink é independente, dá estabilidade, dá conforto e tal. O Corolla Cross não tem. O Corolla Sedan tem a suspensão multilink. Os japoneses da Toyota acharam. Estão certos, eu faria o mesmo. Vamos lançar um SUV sem a multilink? Vamos. Quanto que eles economizam, Sérgio? De lançar um eixo rígido em vez da... Economiza $100 por carro. Mas você acha que é uma... É interessante o exemplo que ele dá do Corolla, porque o que acontece? Existe o Corolla e existe o Corolla Cross. Teoricamente, o Corolla Cross é o SUV do Corolla. Tá? Então, é um belo exemplo para... Vou tentar explicar aqui o meu ponto de vista. Para você fazer um SUV, você precisa de mais materiais. O carro é maior, o carro é mais gordo, vamos dizer assim. O carro ele sai mais caro. É impossível você fazer um carro maior, grande, com suspensão maior, elevada, no mesmo valor que um sedã. Não tem como. E se você pega um SUV que você tem que manter pelo menos um preço parecido e não subir tanto, o que você tem que fazer? Empobrecer o carro. Então, essa é a minha crítica a isso, eu não vejo vantagem em SUV. Por quê? Porque você poderia ter, com o mesmo valor que você gastou naquele carro, você tem um sedã muito melhor, muito superior, muito de maior qualidade, estabilidade, equipamento, esse tipo de coisa, né? Você pega, no caso da Honda, por exemplo, você tem o Civic. Qual que é o SUV do Civic? É o CR-V. É um carro que hoje, se eu não me engano, está custando quase o dobro do valor. Por quê? Porque é um carro maior, você tem mais material, você tem mais espaço interno, você tem uma engenharia maior para você poder fazer esse carro. Então, o que a Honda fez hoje? O CR-V quase não vende. Então, o pessoal costuma muitas vezes associar um SUV da Honda, que o cara tem um Civic, o cara pula às vezes para um HR-V.
Só que quando o cara pega o GRV, ele vê que simplesmente o que é? É um Fit grande, ou um City. Na verdade, o GRV é a mesma plataforma do City e do Fit. Aí agora a Honda lançou o ZR-V para tentar pegar um povo que quer um pouco mais do que um HR-V, mas não tem dinheiro para comprar uma CR-V. Só que daí ela acabou no erro de lançar um carro só gasolina e motor antigo, que é mico do mercado. Uma coisa que o Kaique tava falando que é uma questão de consciência, a gente não tem consciência sobre isso? Não conhece. O brasileiro não conhece o automóvel. O Brasil, como mexicano, gente, a gente não tem renda para pagar uma tecnologia muito sofisticada. A gente tem ali, pô, se Não, tiver mas- vidro elétrico, estamos comprando. já. Porque... Não, vou te falar. Ó, Às vezes só na frente, viu? não brinca. Principalmente os carros da Fiat, né? Acho que da Volkswagen também, mas acho que na Fiat começou esse negócio aí. Eu tive um ponto, tirei 0 o carro, mas você vai ver a vidro elétrico só na frente. É ridículo, né? E não é um carro básico, né? Os carros hoje em dia não tem nem o puta que pariu lá pra segurar, Não, velho. mas eu vou te falar, Porra. há um tempo atrás eu tava com uma T-Cross 2023, cara, eu freava e eu escutava o barulho do freio. E eu achava isso bizarro, porque a T-Cross é o quê? É um carro de 150 mil, 130 mil? E é diferente. Eu não sei, né? Eles entendem muito mais, mas eu que tenho o Nivus, tipo assim, o T-Cross era mais confortável pra andar. Você sentia que tinha uma suspensão diferente, assim. Não, mas aí eu tô falando do T-Cross 2023, porque o mesmo T-Cross 2024 já é outra coisa já. Na verdade era 2022, 2023. É. O novo T-Cross 2024 que eu andei, parece que piorou em relação a 2 anos. Aí, eu acho que, na realidade, a gente tem que ter o tipo de carro que o brasileiro pode comprar. Se você quer um carro mais... O que o brasileiro quer hoje? SUV. Então vamos fazer SUV. Só que pra gente manter o preço do SUV, que você consiga vender o carro, você tem que diminuir a qualidade. Você viu? Ele tem a sensação ali de escutar o barulho de freio. Se ele fizesse um test drive, ele saberia. E mesmo assim ele comprou. Por quê? Provavelmente ele quer um carro SUV, quer um carro mais altinho, quer um carro novo, moderno. Enfim, vamos lá. sofisticado, ele custa mais caro. Qual é o problema do carro europeu? A Peugeot Citroën sempre perdeu dinheiro no Brasil. Sempre. Eu era presidente da Citroën, eu sei disso. Por quê? Porque eu pegava um carro europeu e eu colocava no Brasil. Sim. Na nossa rua, no nosso Mas era um asfalto. carro sofisticado. Você pega o Fiat. O Fiat é um carro. A Fiat é líder de mercado na Itália e no Brasil, só. Porque a Fiat faz carros robustos e simples, que para o dinheiro que o brasileiro tem para pôr num carro, funciona. Trator, o famoso Agora, tratorzinho. Não vende. Tentaram vender Palio lá na Europa, nunca vendeu. Cara, pode crer, né? Palio E o Palio é uma febre Você teve aqui, Palio, né? não teve? Então, Lógico, quem nunca teve? Quem Palio? nunca teve era o carro mais vendido. Então, o que acontece é que o Brasil é um país de renda. O Brasil precisa de carro rústico. Para a gente, Não é que o Brasil precisa de um carro rústico. É que o brasileiro não se importa se o carro for rústico, desde que seja bonitinho e não dê dor de cabeça. Palio é um carro excelente, já tive 2. Mas é um carro rústico. E tem mais, então. Primeiro, a gente precisa de carro rústico, porque a gente não tem renda para comprar carro mais caro. Depois, como você tem uma carga tributária a mais alta do mundo em país, você pode achar, sei lá, a Noruega para carro térmico, para carro a gasolina tem mais imposto que o Brasil, mas para carro elétrico tem 0. Mas se você pega assim um conjunto de países normais, e você pode pôr a Turquia e o México no meio, o Brasil tem uma carga tributária em carro muito maior que esses países. Então, para o consumidor final, o carro é caro. Gostou? Comenta, curta. Tem sugestão? Pô, fala sobre tal coisa. Comenta aí embaixo. E é isso aí. Bora pro próximo vídeo aí. Falou.